Contagem regressiva Geo-Apocalipse. O relógio do Apocalipse. Nosso fráter Daniel nos enviou matéria do G1, que nós em algumas oportunidades da contagem regressiva já expusemos aqui. Mas nunca registramos aqui o fato de que o relógio foi criado pelos próprios judeus. Quem lembra? Se você pegar a lista de reprodução, contagem regressiva, algumas vezes eu falei desse relógio. Mas eu nunca disse, e agradeço ao Daniel por nos enviar, enviem sempre materiais importantes. Olha que incrível. O relógio foi feito pelos próprios judeus. Isso não está na matéria da Globo. Mas ele é sempre propagado na grande mídia, a cada passo da grande tesoura, direita e esquerda, que eles mesmos dão. O relógio foi criado junto com o Estado de Israel. E essa é a informação mais importante. O relógio foi criado no início da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, na criação do Estado de Israel sionista, com 72 anos. Israel está completando agora 72 anos, então o relógio tem 73 anos. Que incrível! Eles criaram o Estado depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, juntamente com o Estado de Israel. Interessante que, se nós estivéssemos falando de pastores, escatólogos, padres, eles diriam: olha, Israel é o relógio de Deus. Mas nós estamos falando de cientistas. Nós estamos falando de cientistas. Cientistas pagos pelo próprio judaísmo, que prega Gog e Magog, se você não sabia. O relógio foi iniciado em 7 minutos para meia-noite, durante a Guerra Fria, em 1947. Veja, 7 minutos para meia-noite. Meia-noite, 6, hexagrama. Quantas vezes ensinei para vocês Cabala? 12 sefirotes. Veja! O 12 e o 7. O 6 e o 3. Sempre presente. Ou o 13. E de fato, Daniel nos lembrou por e-mail que a decisão de atrasar ou adiantar o relógio é de um painel de especialistas que inclui 13 vencedores do Prêmio Nobel. Olha a assinatura dos cabalistas. Quantas pessoas decidem? 13. O relógio começou com 7 para meia-noite, com 13 pessoas que decidem. A assinatura de quem criou essa história do relógio. Está entendendo? A última assinatura desse relógio foi em 23 de janeiro, quando citaram novamente ele, quando do anúncio do plano de paz de Trump e Kushner, e sobre a Amazônia. Segundo eles, por causa do anúncio do acordo de paz de Kushner, só faltam 100 segundos para meia-noite. Escreva aí, 100 segundos para meia-noite. Para quem está chegando agora e acha que nós somos cabalistas, avisa eles. Todo cabalista é materialista e místico. Eu acabei de pregar contra o materialismo e desmistificação. Como é que eu posso ser cabalista? Cabala é muito mais que vocês pensam. É que vocês aprenderam tudo errado. E eu fico aqui tentando enxugar gelo. E tentando ver se alguém nesse mundo entende o que é para ser entendido só depois da morte. Tem que ter muita sede pela verdade para entender. Escute. Veja, de 7 minutos para meia-noite, que são 420 segundos, já se passaram 320 segundos. Por quê? Porque agora faltam 100 segundos. Eu estou fazendo a contagem. E nós, na contagem regressiva, começamos com quantos? 100 meses. Em 2017. Na bela coincidência, 100 meses para o fim do mundo. Nós começamos em 2017. E agora, em janeiro de 2020, nós estamos a 100 segundos para o fim. 100 segundos são 1 minuto,6 ou 1 minuto e meio para meia-noite. Então, por curiosidade, vigilância e prudência, façamos a regra de delta na matemática. Quem aí conhece a regra de 3? Se 320 segundos é 73 anos, então 100 é x. Ou se 7 minutos são 73 anos, então 1,6 é x. Temos que, segundo esse cálculo, faltam 16 anos. Isso daria 2036. Olha a capa do nosso portal, olha a capa do nosso canal que você está assistindo. Vai lá na capa, youtube.com/hackerawalvivo.
2033, 2036. Veja, só tem um detalhe. O relógio, ele muda, ele não é coerente. Às vezes ele volta, ele aumenta um pouco o tempo, daqui a pouco ele avança. Só que nunca esteve tão próximo da meia-noite. Então os especialistas fazem os cálculos, esse relógio não está sempre diminuindo, às vezes ele aumenta, ele volta. Porém, seja lá como for, mostra que até para quem criou o Estado sionista de Israel, esse é o momento. Entenderam? Reeleição de Trump. Chega a ser risível os adversários de Trump, Bernie Sanders e John Biden, vão disputar a falsa tesoura. Eu não sei se vocês conseguem enxergar como eu, acho que a maioria de vocês sim, mas é risível, né, gente? Duas pessoas despreparadas absolutamente para enfrentar o Trump. Tem rabino para tudo. Escute, coronavírus não desaparecerá até que o terceiro templo seja construído, diz rabino. O nome do rabino é Aryeh Lipo. Ele disse, abre aspas, estamos aqui no monte do templo enviando uma oração pela cura de todo mundo. Lá vem a oração. O templo é a coroa, assim como o tefilim, preste atenção. O que é tefilim? Quem é do X e se formou na Universidade X sabe que a marca da besta, vide Bíblia Original Codex, Guiliana Guiliarra, no Apocalipse 13, o que é o tefilim? A guarda do sábado 666. O tefilim, testa em mão 666, está aqui. Tudo que você aprendeu sobre marca da besta, você aprendeu errado. Na testa e na mão de um judeu, quem está falando é o rabino, não sou eu. O rabino contou que uma mulher chinesa havia acabado de subir ao monte do templo para orar, junto com eles, pela reconstrução do terceiro templo. Aí ele disse, abre aspas, todo judeu precisa do tefilim na testa e na mão, mas aqui em Jerusalém, não. Em Jerusalém nós precisamos voltar a ter tefilim, temos certeza de que precisamos devolver a coroa do tefilim ao monte do templo para remover a coroa do sofrimento, o coronavírus do mundo. Então olha só a comparação que fez o rabino. Assim como todo judeu tem que usar o tefilim para que Deus seja a coroa na testa e na mão. A marca na testa e na mão. Jerusalém está precisando na coroa do monte do templo, tirar a coroa do sofrimento do coronavírus para colocar a coroa do tefilim, que seria a reconstrução do terceiro templo. Quem entendeu? Gravíssimo isso. Gran finale. As únicas exigências de Deus em todas as Bíblias, vocês sabem quais são? São em essência, perguntar-se sempre, o que eu faço faz mal ao próximo? O que eu faço é uma maldade ao Criador? E as duas únicas exigências de Deus em todas as Bíblias são falsidade, infidelidade, que é a inconstância à sua vontade. Então encerramos dizendo, conforme esse estudo extraordinário, que está aí, vai se chamar... Como é que está aí? Quem pode colocar e transcrever para mim o que está na descrição do vídeo, que eu vou subdividir depois. Está aqui, ó. Deus, o meu gênio da lâmpada, o meu Deus mágico, venham e façam seus delta pedidos. Toma lá da cá. A origem do misticismo e materialismo. Delta pedidos para o gênio da lâmpada? Não! De maneira nenhuma. Delta vontades, isto sim, todos escrevendo aí, primeira vontade do Criador, Mateus 6,33, ensino suprassumos de Jesus, primeira vontade do Criador. 2, a vontade dos próximos, plural. 3, por último, a minha vontade. Vai, escreve isso aí, tira print, espalha. De cada 10, infelizmente apenas 3 são constantes, 7 não são. Mas o que realmente importa
é que estamos escrevendo uma linda história. Até amanhã. Boa noite.